nossa patrocinadora, a Lê Flores. Deixa eu já começar contando que ela foi a nossa produtiva da galera de 2025, e isso é um título bem importante, porque se tu foi eleita pela tua rede de apoio como uma produtiva especial, isso quer dizer que ao longo do ano tu foi criando vínculos consistentes e foi gerando transformação nas vidas das pessoas. Se nós estamos falando de uma terapeuta, isso é extremamente importante e não é o tipo de informação que deve ser deixado de lado. Quando a gente lançou o post lá para votação da produtiva da galera, a gente selecionou que só poderia concorrer as produtivas que tivessem respondido a pelo menos uma avaliação mensal para a produtiva do ano. Isso significa que a Letícia conseguiu se manter constante em tudo que ela se propôs ao longo do ano. E é muito comum nós vermos profissionais que cuidam dos outros se deixarem em último plano. Então, quando nós vemos profissionais que cuidam dos outros, mas que para fazer isso cuidam delas, é evidente que nós estamos falando de profissionais acima da média. Como eu disse, eu já fiz algumas experiências com a Lê. Foi maravilhoso. Ela tem um cuidado que não tem comparação. Ela tem muito conhecimento, ela tem muitos anos de desenvolvimento. Inclusive hoje, ela até estava na dúvida de se ia conseguir participar da aula, porque um treinamento que ela ia fazer de muito aprofundamento nas técnicas dela estava previsto para ser nesse horário. Mas aí, pelo jeito, foi trocado e ela conseguiu ficar aqui com a gente pelo menos um pouquinho. E a Lê é facilitadora de Access. Ela vai conduzir uma turma presencial aqui em Porto Alegre no dia 24 de janeiro, sábado. Para quê? Para desenvolver novas facilitadoras de Access. E ela estava até me explicando que às vezes as pessoas ficam com medo, né? Poxa, mas eu vou fazer o treinamento e eu preciso aplicar? Não necessariamente. Vocês podem aplicar a si mesmas e vocês podem acessar o conhecimento como a critérios de desenvolvimento pessoal. Ela me explicou também vários benefícios do Access. Eu tenho amigas que fazem Access, que fizeram Access por muitos anos, então eu já vi a transformação ser feita e tô aí conversando com a Lê sobre os meus próximos passos dentro desse mundo do Access. Então ela tem tanto o curso, o treinamento, o aperfeiçoamento para que vocês possam se tornar facilitadoras, quanto também atendimentos para vocês receberem as barras de Access, que aí são nos dias 22 e 23 de janeiro aqui em Porto Alegre, além das datas de atendimento dela em Laguna também. E nos dias 22 e 23, que ela vai estar em Porto Alegre, ela vai atender outras técnicas também. Eu sei que muitas conheceram, a Lê foi nossa patrocinadora do Produto Oscar também, então vocês também já conheceram um pouco mais do trabalho dela e sabem que ela trabalha com muitas técnicas de muita transformação. Então eu reconheço muito o trabalho dela e estou muito feliz em tê-la como patrocinadora na aula de hoje, porque não tem como falar de percepção sem falar de autoconhecimento, sem falar de espiritualidade, sem falar daquilo que a gente muitas vezes quer ignorar, mas não deve, porque aí tem muito ouro, né? A gente até tem um feedback chegando aqui, a Rê disse que ela é realmente maravilhosa, que fez o tratamento energético com ela e achou muito bom, que segue reverberando por aqui. Esse é um outro ponto bem importante, porque os benefícios do atendimento da Lê, de todos, mas especialmente do Access, envolvem redução de estresse, envolvem melhora na qualidade de vida, até clareza na tomada de decisão, porque tira um pouco daquela névoa mental que a gente fica quando tá sobrecarregado, ou quando tá até com questões espirituais que a gente não tá olhando, né? Questões de sobrecarga mental. Então, são atendimentos que ficam reverberando por muito tempo e a gente que trabalha com gente, a gente tem aqui na comunidade advogadas, contadoras, empresárias dos mais diversos nichos, então a gente trabalha com gente o tempo todo. Se a gente não cuidar da nossa espiritualidade, além de acabar nos fragilizando e fragilizando os nossos negócios, nós podemos estar sendo também irresponsáveis. Eu levanto muito essa bandeira de que espiritualidade é uma responsabilidade e de que cuidar da nossa consciência, cuidar da nossa saúde mental, cuidar do nosso bem-estar e manter uma mente aberta para aquilo que pode nos fazer bem é obrigação de quem trabalha com gente. Então, fica a dica, a Lê é a nossa patrocinadora, que eu já deixei o QR Code para falar com ela no WhatsApp e também para segui-la no Instagram. Lembrando sempre de que quando vocês estiverem assistindo a aula e forem postar que estão se desenvolvendo com a aula de hoje, marquem também a Lê, a nossa patrocinadora, para que o trabalho dela chegue a mais lugares, porque se a gente cuida da nossa saúde mental, se a gente desenvolve a nossa espiritualidade, a nossa saúde energética e a gente convive com pessoas que também fazem isso,
é evidente que o nosso potencial de crescimento aumenta significativamente. Então, compartilhem com outras pessoas também, não só o trabalho maravilhoso da Lê, mas que vocês estão se desenvolvendo, que vocês estão se aperfeiçoando, porque quem é grande quer fazer negócios com quem é grande, quem se cuida quer fazer negócios com quem se cuida, e a gente ganha muito quando a nossa tribo progride também. Então, recado dado. A Lê escreveu essa frase e eu coloquei ela aqui porque eu achei maravilhosa. No mundo dos negócios, muitas empresárias estão sempre no fazer, fazer, fazer e poucas param para olhar o quanto o ser, a energia e o corpo influenciam diretamente os resultados financeiros, a clareza nas decisões e a expansão da empresa. Eu concordo 100% com ela e tanto levanto essa bandeira que tenho feito, né, cada vez mais esforços através da nossa metodologia e da constância na nossa comunidade para que vocês movimentem isso, para que vocês reflitam, para que vocês percebam. E quanto mais eu me conheço e mais eu conheço as leis do universo, mais eu entendo o meu posicionamento, mais fácil fica eu ir para a prática, ultrapassando o muro, né? Então, pulando esse muro que faz com que eu veja as coisas sempre da mesma forma, mas fazendo com que eu veja o mundo sob outros vieses também. A gente ganha muito quando isso acontece. Lembrando que a Lê vai estar em Porto Alegre nos dias 22, 23 e 24. Nos dias 22 e 23 fazendo atendimentos de Axis, inclusive do facelift de Axis, que é muito legal e que proporciona até emagrecimento, que é muito legal. E também das outras técnicas. E no dia 24 com uma turma para formar facilitadoras de barras de Axis aqui em Porto Alegre. Então, lembrem de marcar a Lê nos stories de vocês, de falar com ela, de acompanhar no Instagram. E também mandem uma mensagem para ela lá no WhatsApp para saber direitinho mais detalhes sobre valores e tudo mais. Tá certo?